Olá! Sabe, é incrível pensar que textos de milênios atrás podem ter algo a dizer sobre como construir coisas que duram de verdade, sabe? Hoje. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos pegar 4 fontes antigas, que parecem não ter nada a ver uma com a outra, e descobrir um tipo de manual atemporal sobre resiliência, sobre comunidade e, claro, sobre propósito. Bora lá? Então, essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. E olha, que combinação, né? Um templo em ruínas, um grupo de pessoas, o espírito humano e uma tempestade daquelas bem fortes. À primeira vista, parece que não tem pé nem cabeça, mas acredite, a conexão que a gente vai encontrar aqui é muito mais profunda do que parece. É que cada um desses elementos é, na verdade, uma peça de um grande quebra-cabeça. E quando a gente junta tudo, o que aparece é um tipo de guia, sabe? Um projeto. E não é só sobre construir com pedra e cimento, não. É sobre construir projetos, construir comunidades e, no fim das contas, construir a si mesmo. Para começar, vamos pegar o exemplo mais direto, o mais literal de todos: uma construção de verdade. Então, a nossa primeira parada é no livro de Esdras. Pensa nisso aqui como uma história real, daquelas de superação, sobre o que é preciso para levantar algo gigante, mesmo com tudo dando errado. A cena que a gente encontra lá em Esdras, no capítulo 4, é a de um projeto que morreu na praia. Imagina só, a reconstrução do templo. Algo super importante simplesmente parou, travou. E não foi por pouco, não. Os opositores ali da região fizeram de tudo. Usaram burocracia, intimidação, o que desse para impedir a obra. Aquela empolgação inicial? Já era. E essa linha do tempo aqui mostra bem essa montanha russa que foi o projeto. Olha só essa queda. Anos e anos sem nada acontecer, a esperança lá embaixo. Aí, de repente, surgem os profetas Ageu e Zacarias para, sabe, dar aquele empurrão, para chacoalhar a liderança. E aí, com o aval do rei Dário, a coisa finalmente volta a andar e não para mais, até a conclusão. E olha só o resultado de toda essa luta. A perseverança não só funcionou, ela prosperou. Gosto muito dessa palavra aqui, porque o texto não está falando só de empilhar pedras, né? Está falando de uma comunidade inteira que, ao vencer os obstáculos, reencontrou a alegria, reencontrou o propósito. Ok, isso foi sobre uma construção física, de pedra. Mas, e se as estruturas mais importantes da vida não forem feitas de pedra? Essa pergunta é o que vira a chave para nossa próxima ideia. A gente vai sair do concreto e mergulhar no humano. E para isso, a gente vai para a nossa segunda fonte, a primeira carta aos Coríntios. E aqui a ideia é radical. O foco sai totalmente do templo de pedra e vai para um templo humano. A construção agora é feita de gente. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro, né? A diferença é gritante. De um lado, em Esdras, os materiais são pedra, madeira, metal. Do outro, em Coríntios, os materiais são as pessoas, a fé, as ações. A fundação não é mais o chão, a terra. Passa a ser uma crença que todo mundo compartilha. É uma virada de chave total. Então, a grande sacada é essa: a própria comunidade é o tal edifício de Deus. O texto de 1 Coríntios 3 é bem claro nisso. Tem gente com papéis diferentes, um planta, o outro rega, mas ninguém ali é o dono da obra. Sabe, o crescimento de verdade, o que fortalece a estrutura, vem de uma força maior, que conecta todo mundo. E o texto detalha essa dinâmica. Parece até um projeto dos dias de hoje. Pensa assim, Paulo foi tipo o fundador, quem teve a ideia inicial. Apolo foi o gestor, aquele que cuidou para a coisa crescer. Um começa, o outro dá sequência, e nenhum é mais importante que o outro. São só funções diferentes no mesmo projeto. Mas o sucesso mesmo, o crescimento real, não depende do talento de nenhum dos dois. E essa citação aqui, nossa, ela amarra tudo de um jeito brilhante. É uma pergunta retórica, claro, mas é muito poderosa. Ela pega toda aquela ideia de lugar sagrado e, pá, coloca dentro das pessoas, na identidade do grupo. O lugar sagrado, a partir daqui, é a própria comunidade. Certo, então a gente foi do físico para o coletivo. Agora, vamos dar mais um passo para dentro. Vamos para o nível individual. E quem nos dá a planta baixa para isso é o livro de Provérbios, falando da fundação mais crucial de todas, o caráter de cada um. Olha que imagem poderosa! O espírito humano como uma lâmpada. Uma luz que consegue iluminar lá dentro, sabe? Os cantos mais escondidos de quem a gente é. É uma ideia forte. Vamos só pensar nela por um segundinho?
Essa lâmpada interior, ela não tá lá só de enfeite, não. É como se fosse uma ferramenta de inspeção mesmo. A função dela é justamente essa: olhar para dentro e revelar a verdade sobre o que nos move, sobre o que está no fundo das nossas intenções. É essa autoanálise que, no fim das contas, vai dizer se o que a gente constrói do lado de fora, seja um prédio, seja uma comunidade, vai durar ou não. E essa é a grande lição aqui. A ideia de que, antes de construir qualquer coisa para fora, a gente precisa primeiro se construir por dentro. A base de qualquer projeto duradouro, de qualquer comunidade forte, começa com a integridade de cada pessoa. O alicerce de tudo é o caráter. Agora vamos dar um zoom out. Vamos para a visão mais ampla de todas. O nosso último texto, o Salmo 29, nos coloca cara a cara com a força, a energia que está por trás de tudo isso. É como se fosse a fonte de energia de toda a construção. E o Salmo já começa com essa imagem de um poder imenso, natural. A voz do Senhor aqui não é um sussurro, né? É um trovão sobre as águas. É uma força que comanda a natureza. E a coisa só vai escalando. Essa voz tem poder para quebrar até as árvores mais fortes, os cedros do Líbano, para se manifestar como relâmpagos. A linguagem é super poética, mas a mensagem é direta. Estamos falando de um poder que, literalmente, molda o mundo ao nosso redor. Dá para ver a escala desse poder aqui. Não é uma forcinha localizada, contida. É algo que abala o deserto, quebra árvores gigantes, desnuda florestas. É uma força cósmica que redesenha a paisagem por onde passa. Mas o mais fascinante vem agora, é a reviravolta no final do Salmo. Todo esse poder gigantesco, essa força que abala o mundo, não é só para mostrar poder. O propósito final dela é construir, é construtivo. O mesmo poder que comanda a tempestade é usado para dar força e paz às pessoas. O caos se transforma em tranquilidade, em bem-estar. E é isso que nos leva à reflexão final. Olha só o caminho que a gente fez. Saímos de um templo de pedra, passamos por uma comunidade de pessoas, mergulhamos no alicerce do caráter individual e, por fim, vimos essa força avassaladora por trás de tudo, que no fim das contas quer dar força e paz. Então, a pergunta que fica no ar é: se essa é a força disponível para construir, o que a gente está construindo com ela?